E os capítulos mais recentes de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse acabaram deixando mais evidente um grande dilema que a gente já debateu aqui antes, onde eu precisei infelizmente dizer que a única solução seria de colocar um ponto final na trajetória dos pecados, pois manter os pecados capitais na história poderia se tornar um grande obstáculo para a narrativa, pois obrigariam Nakaba a recorrer a recursos que poderiam passar a sensação de limitar os pecados, ou até mesmo de chegar ao ponto dele literalmente precisar nerfá-los. Pois afinal, na sua opinião, os pecados capitais estão sendo nerfados ou não? E o que seria mais correto fazer? Elevar o nível das ameaças ou diminuir o poder dos pecados? Bom, até agora, o que vimos dos pecados em combate foi exatamente isso. Começando pelo Meliodas, que no começo do arco de Liones ficou apenas observando o ataque de Pelgard e posteriormente a ofensiva de Galland e Meláscula. No entanto, essa postura do líder dos pecados capitais teve uma explicação. Primeiro, que ele não poderia arriscar a vida de Bartra, pois ele imaginava que os invasores tinham como objetivo eliminar a maior vantagem deles, as visões de Bartra. E acima disso, ele também acreditava no potencial dos Cavaleiros da Profecia, e tinha certeza que eles iriam derrotar os invasores. Pelo menos até a chegada do Arthur, pois diante da presença do Rei do Caos, ele de fato não poderia mais continuar apenas observando, pois esse era um inimigo do qual eles ainda não estavam preparados para enfrentar, ou muito menos derrotar. Meliodas, portanto, era talvez o único naquele momento capaz de conter Arthur, e teria provavelmente conseguido, se não fosse pelo Tristan, pois ele acabou tendo que dividir sua atenção, seu foco entre a luta e seu filho, já que ele precisou conter o rapaz que perdeu o controle. Inclusive, o próprio Arthur deixa isso bem claro, que Meliodas só iria perder a vida devido sua escolha de proteger sua família. Portanto, o Nakaba conseguiu criar um cenário totalmente aceitável, onde qualquer pessoa no lugar do Meliodas teria feito a mesma escolha. E dessa forma, Meliodas não foi derrotado ou teria sido derrotado por ser inferior ao Rei do Caos, que por si só não seria também algo surpreendente, afinal estamos falando do Rei do Caos. Mas ainda assim, Nakaba conseguiu deixar em aberto o possível resultado dessa luta em condições normais, sem menosprezar a força do Meliodas e sem superestimar o próprio Arthur. Já Ban lutou contra Ironside, e neste caso o pecado foi a todo tempo superior, subjugando facilmente o Cavaleiro Vermelho. Porém, era bem óbvio que em condições normais, o Ban certamente teria eliminado Ironside em poucos minutos. E ele provavelmente só não fez isso com aquele seu último golpe porque seu poder total foi reduzido a 1/10. Ou seja, Ban lutou usando apenas 10% do seu poder original. E aqui é compreensível Nakaba ter feito isso, pois na verdade ele não nerfou o Ban, e sim o inverso. Pois pensem comigo, se Ban tivesse lutado com seu poder original e esse fosse o resultado da luta, não seria bem estranho Ironside conseguir lutar contra Ban e ainda sobreviver? Portanto, olhando por esta perspectiva, seria nessa situação que seria o correto dizer que o Ban teria sido nerfado. Mas ao reduzir seu poder, o Nakaba acabou com isso, preservando os status de Ban como um dos lendários pecados capitais. E o Golter? Bom, o Golter ele foi de um extremo ao outro, pois nessa segunda aparição ele foi surpreendido por Beltrap, sofrendo um dano que deixaria uma pessoa normal numa situação bem complicada. Porém, aqui a gente precisa abrir um aspas,
pois é bem nítido duas coisas. Primeiro, o Nakaba precisava mostrar o quanto Beltrap é poderoso, o quanto ele se diferencia dos demais perigos. Inclusive, o próprio Gualter, por cerca de 2-3 vezes, ressalta isso, dizendo o quanto perigoso é este cavaleiro, e que Meliodas provavelmente já estava ciente disso. Gualter ainda chega a dizer que se ele viesse a lutar com ele naquelas condições, provavelmente ele não iria conseguir derrotá-lo. E a escolha do Gualter para isso é bem coerente. Afinal, apesar de ser um dos lendários pecados capitais, Gualter não está entre os mais fortes. E convenhamos que ele quase sempre acaba sendo surpreendido pelos inimigos, pois quantas vezes a gente já viu Gualter ter o corpo atravessado, perder um braço ou perder literalmente a cabeça. E isso está relacionado também à falta de preocupação do Gualter, já que ele é praticamente quase imortal. Sendo assim, o Nakaba se aproveita bastante dessa peculiaridade do pecado, que dependendo do ponto de vista pode parecer algo bom ou ruim. E mesmo depois desse ocorrido, no final desse mesmo arco, o Gualter teve seu destaque, sendo essencial para que todos conseguissem escapar do Reino Eterno com vida. E por fim temos King e Diane, que é onde talvez essa questão tenha ficado mais evidente. Pois começamos com King, onde o Cavaleiro Branco traçou minuciosamente um plano para selar o poder mágico do pecado através do sacrifício de uma de suas criações, pois ela tinha plena consciência de que jamais venceria King com seu poder total. E somado a isso, o próprio King admitiu que baixou sua guarda, chegando até ser um pouco arrogante em superestimar a força e inteligência dos seus inimigos, pois mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha, ele não se preocupou. Portanto, sim, o King acabou sendo nerfado, mas de uma forma simples e coerente. Porém, o mais incrível de tudo é que mesmo com seu poder mágico selado, ele ainda foi capaz de lutar, sendo capaz inclusive de usar a verdadeira forma da sua lança, que demonstra que mesmo King nessas condições foi um combatente que deu um certo trabalho ao seu adversário, neste caso um dos 4 perigos. E por fim chegamos na Diane, que é um caso um pouco mais delicado, pois não é de agora que Diane vem sendo meio que deixada de lado, não tendo o mesmo destaque que os outros pecados capitais. Pois sim, eu concordo que ver Diane praticamente não fazer absolutamente nada contra Auradan e ser abatida de uma forma bem estranha chega a ser bem triste, para não dizer constrangedor. No entanto, isso acaba acontecendo provavelmente por 2 motivos, sendo o primeiro deles oficialmente dito pelo Nakaba. Pois desde Nanatsu, a Diane nunca teve grandes momentos, principalmente se a gente comparar com os outros pecados. Porém, isso só aconteceu por causa dos próprios leitores. O Nakaba conta que acaba recebendo muitas cartas, muitas opiniões e sugestões dos fãs, e que é quase unânime a preferência dos leitores para os pecados como Ban, King e Meliodas. E sobre a Diane, ele percebeu que a grande maioria apenas estava interessada na sua relação amorosa com King, e que não se importavam com seu desenvolvimento pessoal, se ela iria ficar forte ou não no decorrer da história. E isso vale também para outros personagens femininos. Portanto, no fim, o Nakaba só estaria atendendo uma sugestão dos fãs, ou pelo menos daqueles que resolveram expor suas opiniões. E bem, pensando nisso, o Nakaba também de uma certa forma não poderia deixar Diane totalmente de lado, pois isso não seria nada coerente e nem bacana de se fazer, por mais que ele tivesse a impressão que os fãs não se importavam com isso. Então, partindo desse pressuposto, é bem provável que o Nakaba mudou totalmente o foco da Diane,
onde a sua prioridade passou a ser seus filhos. E a gente até consegue visualizar isso, pois quando enfrenta Murta, ela não estava tentando lutar contra ele, e permitiu que ele atacasse até que ela pudesse alcançar seu coração e usar o poder do amor e dos instintos maternais para derrotá-lo. Já no combate entre King e Oradan, a falta de uma ofensiva da parte de Diane pode ser devida ao fato da maioria dos seus filhos estarem feridos. Então ela provavelmente estava mais preocupada com eles do que se unir com King para derrotar o Cavaleiro Branco. Sendo que Diane só atacou de fato a maga no momento que ela, bem diante dos seus olhos, ataca Naciens, onde seu instinto materno reage imediatamente na tentativa de proteger seu filho da morte. Portanto, tudo acaba indicando que o Nakaba provavelmente deseja que Diane seja, a partir de agora, retratada principalmente como uma grande mãe. Embora ainda assim possa parecer um pouco estranho, né? Pois nada impediria Diane de assumir o papel de mãe e ao mesmo tempo de ser uma lutadora durona que merece destaque. Mas não podemos, né, infelizmente, esquecer do primeiro motivo. Portanto, embora Diane tenha muito menos feitos que os outros pecados, não seria correto dizer que é por uma questão de fraqueza, e sim pela falta de oportunidade de mostrar sua verdadeira força. Sendo assim, fica evidente que, tanto na minha opinião e pelo que a história vem mostrando até então, que os pecados capitais não foram literalmente nerfados, pois o Nakaba tem conseguido seguir com a história usando recursos inteligentes e coerentes para limitar as ações dos pecados, como a barreira, né, que impede a entrada de todos no Reino Eterno, com exceção do Golter e Ban, e ao mesmo tempo criar ameaças dignas para os atuais protagonistas. Pois é importante a gente estar ciente que os 4 perigos não foram criados para serem adversários dos pecados capitais, e sim para serem a contraparte dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tanto é que o próprio Arthur proibiu que eles entrassem no embate direto contra os pecados, pois não teriam a mínima chance de derrotá-los em condições normais. Fora que tudo indica que o próprio Arthur está limitado, e talvez seja exatamente por isso que ele deseja obter o Elixir, para justamente quebrar uma possível maldição que sela grande parte do seu poder, algo que explicaria o impasse dele com os pecados capitais, e o motivo, portanto, dele não criar ameaças que seriam capazes de neutralizar os pecados através apenas do poder de combate. Porém, é evidente também que se o Nakaba escolher continuar com os pecados na história, irá inevitavelmente chegar um momento que ele vai precisar literalmente nerfá-los. A não ser que comece a surgir níveis de ameaça equiparado ao poder atual dos pecados. Porém, para isso acontecer, Arthur precisa quebrar essa possível limitação, ou pelo menos mostrar através de uma boa explicação que nunca esteve limitado, e os atuais protagonistas evoluírem bastante a ponto de serem capazes também de enfrentar essas novas ameaças. Mas talvez, de fato, o melhor caminho seria a morte de alguns deles. Até porque isso também seria importante para deixar bem claro que eles já não são mais os protagonistas dessa nova história. Mas eu sei, vocês sabem, o Nakaba também com certeza deve saber que matar alguns dos pecados pode acabar gerando um feedback negativo. E por estar ciente disso, o Nakaba pode acabar tomando algumas decisões que, do ponto de vista de alguém que não tem apego a esses personagens, pode transparecer ruim. Portanto, é complicado, principalmente quando a gente tenta se colocar no lugar do autor nessas horas. Mas mesmo assim, eu insisto em perguntar: o que vocês fariam? Dá para continuar com os pecados na história sem precisar nerfá-los?
ou isso pode acabar inevitavelmente sendo necessário? Comentem! Vamos continuar debatendo sobre isso agora nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu tentei expor da melhor forma os dois lados e explicar com evidências e referências essa questão tão importante para o rumo da história. Agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Falou, fui, é nóis!